Paulo a Efésios. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, escreveu aos irmãos de Éfeso, mostrando o grande trabalho feito pelo Senhor, que deu também aos gentios, que não eram da linhagem de Israel, mas eram gentios e estranhos às promessas. Mas deu a eles também a vocação para que eles pudessem alcançar a mesma graça que ao povo de Israel foi anunciado. Os judeus, principalmente, eles eram unidos aos gentios mediante o sacrifício do Senhor Jesus, que foi morto na cruz do Calvário. E este grande ato que ele fez uniu então os povos,
tanto judeus quanto gregos, quanto todos os demais que eram estranhos aos concertos do Senhor. E assim Deus fez esta gloriosa obra, estendendo a sua graça aos gentios, e no decorrer dos séculos também esta mesma graça, enquanto o Senhor Jesus não completar o número dos escolhidos, ela também se estendeu a todos nós. E a nós nos foi dado então o dom de crer em Jesus, o Filho de Deus, e em Deus, que é o Criador de todo o universo, e é o autor também de toda a salvação do homem, ordenado por Ele, para que possa voltar para Ele, como Moisés também na oração que Moisés fez, ele falando com Deus, irmãos, e comentando o estado do homem perante Deus, da fragilidade do homem perante o Senhor. Ele falava assim ao Senhor: tu o reduzes à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Moisés fazia esta afirmação, informando que Deus, por causa do pecado de Adão, reduziu o homem à destruição, ou seja, ordenou a morte como consequência do pecado. Não há destruição para um ser humano maior do que a morte, pois qualquer destruição que ocorre durante a vida é possível se refazer. Destruir um trabalho que a gente faz, destruir uma construção que se constrói com dificuldade, depois acontece um episódio qualquer, se destrói, aquilo se desmantela, cai e acaba, mas é possível construir outra vez. Já a destruição do homem, irmãos, através da morte, não há mais reconstrução natural nesta terra. A reconstrução que existe é o que Deus ordenou: volvei, filhos dos homens. Volver é voltar. Temos uma ordem de Deus para voltarmos a Ele, segundo o Evangelho que o Senhor Jesus deixou, que é o caminho de retorno para Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo, ele demonstra aos irmãos de Éfeso que, por essa causa, ele dizia: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, que não eram os judeus. Isto é, se é que vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, de vos anunciar este mistério pela revelação, como acima, em poucas palavras, eu descrevi. Pelo que, quando vocês leem, vocês podem perceber, dizia ele, a minha compreensão do mistério de Cristo, que nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. De modo, irmãos, que por Deus foi enviado Jesus para nos salvar. E o Senhor Jesus, então, trouxe pela revelação a manifestação desta bendita graça. Então, nós entendemos a graça pela revelação. Revelação, irmãos, é trazer à luz o que está oculto, é mostrar o que está escondido. Então, tudo isso que o Senhor falou, Jesus Cristo anunciou e deixou, irmãos, está aí, e só alcança esta graça através da revelação. Se não houver a revelação, a pessoa está sempre no escuro, ainda que próximo da luminosidade que vem de Deus, mas não lhe é revelada. A nós, por graça e por misericórdia, nos foi revelada esta graça maravilhosa, e que nós estamos agora unidos como co-herdeiros, ou seja, herdeiros com Cristo, por causa do seu Evangelho. Então, Paulo, irmãos, faz todas estas explicações que Deus lhe dava de fazer, para que pudesse compreender que havia um mistério muito grande escondido durante todos os séculos, e que agora, pela revelação de Jesus Cristo, se tornava conhecido, e que para nós também estamos conhecendo a cada dia. Então ele dizia: para que agora,
pela igreja, através da igreja. Igreja não é este salão aqui não, aqui é a casa de oração. A igreja é o povo de Deus. Através da igreja, esta multiforme sabedoria de Deus, que é de muitas formas a sabedoria de Deus, ela vem a ser também conhecida dos principados e potestades nos céus. Então os irmãos vejam que nem eles conheciam. Esta graça que a nós foi revelada, não havia sido revelada às potestades, aos principados nos céus. Não tinham este conhecimento, que agora eles alcançam este conhecimento através da igreja, que é o povo que pelo Espírito de Deus a nós é manifesto a cada dia este mistério escondido em Cristo para a nossa salvação. E eles têm, através da igreja, conhecimento daquilo que Deus fez conosco. Veja, irmãos, a importância da obra que Deus fez conosco, cuja importância muitos desprezam, desconsideram, acham que ser crente em Jesus Cristo é uma coisa natural, uma coisa comum. Aconteceu, eu agora sou crente, eu fui batizado. Irmãos, não é somente isto. A obra que Deus fez, irmãos, ela foi tão importante que através dos séculos, Deus em Cristo manifesta a igreja. E nessa manifestação a igreja, então também torna-se conhecido de toda a potestade e principado nos céus. Este é o valor da salvação que Deus fez, que muitos não dão muito valor a isto. Então Paulo, irmão, sofria muito com isto. Ele tinha um sofrimento muito grande das perseguições para poder anunciar esta graça. E ele falava: então eu peço para vocês, para os irmãos lá de Éfeso, não desfalecerem nas tribulações que eu sinto por vocês. Sou muito atribulado, perseguido, sofro muito para ver o vosso bem. Mas vocês não desfaleçam nestas minhas tribulações. Ao contrário, entendo que o que eu sofro é para a vossa glória. Quer dizer, padecia perseguições, afrontas de toda maneira. Não era para si próprio, mas é para a glória do povo. Glória, irmãos, que ele fala, que é a riqueza espiritual do povo. Que a glória, irmãos, ela é manifesta. Muitos pensam que glória de Deus é a gente dizer glória a Deus, glória, glória, glória. Isto é a exaltação nossa, glorificando a Deus. Mas a glória de Deus a nós é aquela que nós estamos buscando através da oração, através de ouvir a palavra e obedecer e seguir. Então esta glória, que são as magnificências de Deus, vão aparecendo em nós nas qualidades como dons, como virtudes, como riquezas espirituais. Essa é a glória de Deus. Por causa dessa glória que ele sofria. E quantos que sofrem hoje, irmãos, pais, por exemplo, como foi pedido na oração, que o Senhor tivesse piedade, que ajudasse os pais, que muitas vezes vê os filhos se entregando, se perdendo, sendo corrompidos pela maldade, vícios e impurezas deste mundo. O que fazem os pais? Os pais sofrem, os pais se afligem, choram, faz orações, oram das madrugadas. É um sofrimento muito grande. Por quê? Para a sua alegria própria? Não, irmãos, é para que haja glória sobre os seus filhos. A glória sobre os seus filhos são as virtudes de Deus que através da oração dos pais possa alcançar a vida dos filhos e salvá-los da perversidade e da condenação que há neste mundo perdido. Então, irmãos, pais que oram, que buscam, que se esforçam em aconselhar os filhos, em suportar às vezes até as afrontas que os filhos produzem, e você chora, sofre e lamenta, mas continue, vai orando, vai buscando, até que Deus apareça nas tuas tribulações e opere em favor dos vossos filhos, que servirão para a glória deles e nossas também.
Então temos o dever não só pelos filhos, orar uns pelos outros, irmãos. O nosso sofrimento neste mundo consiste em rejeitar o que é do mundo e aceitar aquilo que é de Deus. E aceitar o que é de Deus, rejeitando o que é do mundo, nos trazem muitas vezes tribulações, afrontas, angústias, tristezas, ofensas que fazem, mas tudo isso, irmãos, fazem parte das aflições deste tempo presente, para que aquilo que é de Deus se manifeste na nossa vida. E por causa disto, então, o que fez Paulo, irmãos? Ele disse: por causa disto tudo, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vejam que muitos acham que deve orar em pé, não é? Qualquer jeito, sentado, enfim, deitado, não precisa reverência. Não, você ora de qualquer jeito. Você está de pé, ora, você está deitado. Irmãos, nós temos que nos ajoelhar, porque diante do Senhor todo joelho se deve dobrar. E Paulo aqui dizia: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior. Irmãos, aqui fala de riquezas celestiais, daquilo que o mundo não tem: bondade, amor, paciência, misericórdia. Estas coisas vêm de Deus, são riquezas celestiais que Deus dá por concessão a nós quando nós buscamos. Isto vem a nós pelo Espírito de Deus, que manifesta não no nosso caráter exterior, mas interiormente, dentro de nós. Isto que está dentro de nós muda o nosso caráter, melhora a nossa personalidade, porque passamos a ser homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus que habita dentro de nós modifica o nosso viver a cada dia, de mal para melhor. Então, por isso que a palavra de Deus deve produzir em nós, como de fato produz, riquezas celestiais. E corroborar é confirmar. Confirmar, irmãos, com poder pelo Espírito de Deus dentro de nós. Quem não tem essa confirmação é vencido. Vem a tentação, a pessoa se entrega. Vem o ódio, a pessoa odeia. Vem a malícia, a pessoa se torna maliciosa. Vem a vontade ou necessidade de mentir, a pessoa mente. Por quê? Porque não tem poder dentro de si, ela está entregue à força exterior da maldade. Porque falta poder dentro de si. E esse poder, irmãos, ele vem pelo Espírito Santo e é corroborado, isto é, confirmado por Deus, por seu Espírito, de que nós estamos na graça do Senhor Jesus. Por isso, o crente que não tem em si a confirmação do Espírito Santo, vive alheio a servir a Deus, ou seja, sob a força do mal. Qualquer coisa que vem, a pessoa cai. Vem um desejo mau, a pessoa cumpre. Vem qualquer maldade na sua vida, não tem força para resistir e cai. Por quê? Precisa que seja confirmada com o Espírito Santo. E a confirmação do Espírito Santo na vida da pessoa, o que está dentro sai para fora. Quem sente a presença de Deus, que não é fácil. Os irmãos pensam que sentir a presença de Deus manifestar em si é fácil? Não é não, porque Deus não é um objeto qualquer sem valor. O maior valor que existe para toda a humanidade é o Espírito de Deus dentro da pessoa. E quantos irmãos e irmãs que não sentem necessidade de sentir em si o poder do Espírito Santo, mesmo diante desta palavra, ouvindo isto aqui, quanta gente que fica olhando pelas paredes para cima, se distraindo, porque não necessito de confirmação que o Espírito de Deus habita dentro de ti. Então você está sujeito às forças do pecado. Quando vem o ódio, você odeia.
Quando vem necessidade de mentir para defender-se, você mente. Quando vem a cobiça, você cobiça, porque não tem poder dentro de ti. Ou se tem, não confirma, porque você não se interessa. Se a Irmandade, ouvindo esta pregação forte que Deus está dando de fazer agora, e dizer: Senhor, eu preciso da confirmação do Teu Espírito Santo em minha vida, porque eu tenho medo de continuar assim e perder a vida eterna. Então eu te peço, confirma dentro de mim, pelo Teu Espírito Santo, se Tu habitas realmente em mim. A Irmandade toda não está sentindo esta necessidade, mas quando sente, na hora reage: ó Senhor, tem piedade de mim, que farei neste mundo sem o Teu Espírito? Irmãos, o Senhor Jesus um dia falando com a multidão, alguns que estavam em volta de si, e a pregação era forte e mexia com o caráter das pessoas, então um ou outro começou a disfarçar e foi saindo, e mexendo em alguma coisa, olhava e foi escapando. E um dos apóstolos disse: Senhor, eis que todo mundo está indo embora, dura esta palavra. Pensando que o Senhor disse assim: não, chama eles aqui que eu vou melhorar um pouco a pregação para eles ficarem contentes. Não, você não quer ir também? Ele reagiu na hora: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Bendito seja o Senhor. Então ele dizia, ele estava orando, irmãos, para que, segundo as riquezas da glória de Deus, irmãos, que há muita riqueza na glória de Deus, conceda a vocês que sejam corroborados, confirmados, com poder pelo Espírito Santo, no homem interior, no ser, no teu viver, que apareça o poder do Espírito Santo, para que Jesus Cristo habite pela fé nos vossos corações, porque se não habitar aí, você estará perdido, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, isto é, com raízes no amor que Deus concede a nós, poder perfeitamente compreender, junto com os demais crentes e santos, quais sejam as dimensões desta graça bendita, largura, comprimento, altura e profundidade. Que conheçamos, irmãos, a extensão desta graça em nosso viver, que domina o nosso viver, o nosso espírito, a nossa alma, que é a nossa vida, e o nosso corpo também. Então, irmãos, estando assim, confirmados pelo Senhor, nós vamos conhecer o amor de Cristo, que é maior do que todo entendimento, e para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Os irmãos cantaram, uns 2, 3 hinos atrás, um hino: Cristo nos dará da sua plenitude. Lembra deste hino? Nós confirmamos: Cristo nos dará da sua plenitude. O que é plenitude? É completar, é aperfeiçoar, é deixar perfeito, chegar no ponto certo, terminado. Ele nos dará da plenitude o que Ele quer fazer nesta manhã. Quem tem falta do Espírito Santo dominar o seu ser, então está longe da plenitude, está aí numa situação difícil, e esta palavra não vem para extingui-lo da tua vida, ao contrário, vem para confirmar dentro de cada crente que está ouvindo, seja aqui presencialmente, seja por esse mundo afora. Quem estiver ouvindo isto, faça agora uma experiência, um teste, porque você precisa ter certeza se Cristo habita pela fé no teu coração ou não. Porque se Ele habitar no teu coração, Ele se manifesta e você sente: graças a Deus, sinto em mim que o Senhor habita dentro do meu ser. Podendo perfeitamente compreender com todos os santos. Irmãos, nós precisamos
compreender com toda a irmandade, com todo o povo de Deus, que nós somos aqui pobres, necessitados e que precisamos completar em nós a obra redentora do Senhor, a salvação que começou. Ninguém pensa que já está salvo e já vai embora para os céus. Precisa ver se você está mantendo dentro de ti o poder do Espírito Santo, que te livra da condenação do pecado. Façamos hoje, nesta manhã, irmãos, uma experiência e vejamos qual é o Espírito que em nós habita. Se em ti habita a maldade, a cobiça, a malícia, o engano, o ódio, a violência, a impureza nos teus olhos e nos teus sentidos, veja que o Espírito de Deus não manifesta estas coisas, é um outro que está interagindo aí, mas o Senhor manda a palavra e tem poder de expulsar da vida de quem está assim e te libertar nesta manhã, e você sair daqui com o Espírito de Deus livre, manifestando dentro de ti que tu és uma filha de Deus e um filho de Deus. Irmãos, precisamos ter cuidado, não é porque fomos batizados já estamos salvos. Mas eu recebi o dom de novas línguas. Louvado seja Deus, mas está salvo por isso? Aqui está, irmãos, o teste para saber quem que está dentro da condição para se tornar pleno diante de Deus, completo. É como uma casa, irmãos. Às vezes alguém constrói uma casa e alguém pergunta: sua casa está pronta? Não, está pronta. Pronta, já está pronta? Não, ainda não dá. Por quê? Não, porque falta a pia, porque falta ainda uma coisa, porque não tem luz. Minha casa está pronta, mas está no escuro. Então não é plena. Falta para deixar sua casa na condição plena de poder habitar. Falta tanta coisa, você tem que melhorar isso, fazer aquilo. Às vezes não está nem pintada por dentro. Como é que você vai dizer que está pronta? Quantas casas que estão aqui, que estão tranquilos, pensa que tudo é maravilha, e agora olhando para dentro de ti, vê que ela não está completa. Falta tanta coisa, falta humildade, falta paciência, falta o temor de Deus, falta a pureza nos teus pensamentos, nos teus olhos, falta a caridade fraternal. Enquanto não completar com estas coisas, a tua casa não dá para morar. Falta luz, chega à noite e fica no escuro. Se alguém está com a sua casa espiritual nesta condição, nesta manhã, aqui chegou a palavra hoje para terminar e completar a obra de Deus na vossa vida. Bendito seja o Senhor. Irmãos, esse tipo de pregação não é agradável de ouvir, porque todo mundo gosta de ser elogiado, de ser agradado por alguma coisa, que alguém chega e fala: oh, você é meu amigo, você é isso, você é aquilo, e a pessoa fica feliz, toda contente. Mas quando chega alguém, chega e fala: olha, eu estive vendo, eu vi uma radiografia, você está com um problema no estômago, você tem um problema no pulmão, você está com um problema cerebral, você está perdendo memória, você está perdendo visão, e você está tranquilo deste jeito, você precisa procurar imediatamente a medicina para você consertar isto, porque desta maneira você vai morrer. Então a pessoa não fica contente, irmãos, fica triste. Falei, isso aí, em vez de chegar aqui para mim, me trazer uma notícia boa, uma notícia agradável, vem me dizer que eu estou cheio de problema e se irrita contra o seu amigo. Mas o verdadeiro amigo não esconde o bom conselho. Aqui está o conselho da palavra de Deus. Quem quiser se salvar, deixa que o Espírito Santo faça a obra completa na tua vida e você alcançará a vida eterna. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.